Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor a todos. Como é bom estarmos reunidos como Igreja do Senhor em um só propósito, para adorar e bendizer o nome do Senhor. Esse é um culto que nós fazemos para a glória do Senhor, já louvamos, já ouvimos a palavra do Senhor, nós já estamos reunidos, como Igreja do Senhor em um só propósito, em um só objetivo, para adorarmos a Deus. Eu quero trazer uma palavra para todos nós, na verdade é um alerta, porque esses versículos, eles trazem um tom assim de um alerta, É os versículos que o apóstolo João escreveu lá na sua primeira epístola, no capítulo 2, do verso 15 ao 17. E é um alerta sobre o mundo, uma exortação sobre o mundo, um conselho. A Bíblia é repleta de conselhos, de exortações, de não faça isso, não faça aquilo. Então a gente observa que isso é uma característica de Deus, porque essa é uma característica de um bom pai. Aquele que aconselha, aquele que diz assim, olha, um abismo chama outro abismo, e assim você encontra inúmeros versículos da palavra de Deus que tem esse tom de alerta. E eu queria trazer essa alerta sobre o mundo, Que mundo é esse que João então está afirmando aqui na sua epístola, que eu vou ler esses 3 versículos e depois eu vou orar, E você também, evidente, ore junto comigo, evidentemente. Então vamos ler. 1 João, capítulo 2, verso 15, 16, 17. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos orar. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos em Jesus, Pai, para que o Senhor abençoe essa palavra. Que o Senhor nos conduza na verdade, o Teu Espírito Santo nos deixe de forma humilde e reverente diante da Tua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração. Te rogamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amado visitante, essa palavra de João, muito clara: não ameis o mundo, Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A primeira coisa que nós podemos definir biblicamente, não só a partir desse texto, mas de forma geral nas Escrituras, é o que significa mundo. Então João começa com essa exortação: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então o que significa esse mundo? Não só a partir de João, desse versículo, dentro desse contexto de João, mas o que significa esse mundo, Já que você encontra inúmeros versículos na palavra de Deus, e é importante a gente definir isso, que usam essa mesma palavra falando sobre mundo, como João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Então você tem que, evidentemente, entender, que mundo é esse, que quando nós amamos Ele, o amor do Pai, o amor de Deus não está no nosso coração. Claro que esse mundo aqui, no sentido da Bíblia, de uma forma geral, tem a ver com tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. O amor, que nós vamos ver que é uma espécie de idolatria, aquilo que ocupa o centro da nossa vida, e evidentemente, como nós não podemos servir a 2 senhores, nós evidentemente não podemos amar a Deus quando nós temos esse amor exacerbado e exagerado, idólatra pelo mundo e as coisas que há no mundo, de uma forma geral. Então, a Bíblia fala justamente sobre isso, que é esse amor ao mundo, e é isso que nós temos que aprender aqui nessa mensagem. O mundo não significa, evidentemente, que nós não vamos ter amor, apego e missões sobre coisas do mundo que são extremamente boas. Como a palavra do Senhor diz, tudo que Deus criou é bom. Pelo contrário, nós temos a família, nós temos aspectos da natureza, coisas da criação, que evidentemente o nosso cuidado e a nossa missão com elas, pelo contrário, é até uma missão bíblica, e muitas vezes não, na maioria das vezes, e de certa forma, de uma forma bem bíblica, isso glorifica até a Deus. Então, que mundo é esse que a Bíblia diz que nós não devemos amar? Claro que é um mundo de pecado também.
Claro que é o mundo no sentido que você cristão conhece, né? Nós dizemos assim, fulano está no mundo, é nesse sentido, né? De algo que faz parte, né? Como diz a Bíblia, né? O príncipe desse mundo, o sistema que é governado pelo próprio diabo, aquilo que a Bíblia condena, aquilo que a Bíblia chama de que não é bom, que não glorifica a Deus, algo que afasta o homem de Deus, algo evidentemente que contamina o homem, algo que leva o homem a pecar. Esse mundo aí, a Bíblia, né, evidentemente condena, e essa exortação de João se dirige justamente a esse mundo. Não ameis a esse mundo, quer dizer, não participeis desse sistema maligno. Então, a gente tem que fazer esse esclarecimento logo, para que você não entenda, né, que a Bíblia condena o trabalho, que a Bíblia condena a sua dedicação à família, a sua dedicação a seu filho, a sua dedicação a você mesmo, a sua dedicação profissional, enfim, em todos os aspectos, para que nós não entendamos que a Bíblia condena isso, né? Mas tudo isso, né, deve ter um lugar, tudo isso deve ter um valor, e claro, esse valor deve ser sempre abaixo do reino de Deus. Então é nesse significado, é nesse sentido que nós podemos ver a alerta de João e a alerta da Bíblia de uma forma geral. Então quero deixar logo esse esclarecimento para que a gente não possa confundir, né? Possa confundir aqui o significado de mundo, né? Significado de mundo. Então João diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Muito interessante, meu amado irmão, que o contexto dessa fala de João ocorre justamente após João falar das marcas de um cristão. Ele começa aí falando, ó, a partir do verso 13 e 14, né? Os versículos bem anteriores ao que nós lemos. Então, 1 João 2, 13 e 14 diz assim, ó: Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovem, eu vos escrevo porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, meninos, porque conhecestes o Pai. Então ele vai falando sobre a característica daqueles filhos de Deus. Os filhos de Deus, vocês conhecem a Deus. Você tem um relacionamento com Deus. Então, se nesses primeiros versículos, 13 e 14, ele está falando das características dos filhos de Deus que conhecem a Deus, e aí ele quebra, né? Ele quebra, muito interessante, essa ordem, e começa do 15 falando justamente, né, dando essa exortação para os filhos de Deus, dando exortações a respeito do mundo. Aí o 15 ele já diz, né, não ameis o mundo. Então, se no primeiro momento ele caracteriza ali os filhos de Deus, ele caracteriza os cristãos, ele diz quem os cristãos são, né, aqueles que conhecem a Deus. Então ele quer afirmar também, né, aquilo que os cristãos não devem fazer. Aquilo que os cristãos que buscam a Deus, evidentemente, não são. Né? Ele é justamente aqueles que não vão amar o mundo. Seria essa a ideia. Então ele faz essa quebra. E aí nós já podemos destacar o que João coloca aqui pra gente. O que João coloca inicialmente aí pra gente a partir do verso 15. Né? É que nós não podemos amar o mundo e amar a Deus ao mesmo tempo. Isso é impossível. É impossível amar o mundo. É impossível ter no mundo a fonte de alegria única e exclusivamente. Ser a fonte de deleite da sua vida e, ao mesmo tempo, também ter um relacionamento perfeito com Deus. Isso o texto aponta para a gente, né? De uma forma muito bem clara. Diz, não ameis o mundo. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E Tiago, capítulo 4, verso 4, fala, né, que aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então fala dessa incompatibilidade. Não existe uma comunhão. Não existe uma união entre o mundo e entre o amor de Deus. Isso é algo que nós não podemos esquecer. Porque não adianta querer misturar. Não adianta ter a afinidade. Essa é uma mistura que nunca se dilui uma na outra. Que nunca se mistura. Você já tentou unir água e óleo? É uma mistura que
na química chama-se de mistura heterogênea. Ela não se mistura. Por mais que você tente misturar uma com a outra, você consegue perceber o que é o óleo e o que é a água. Então isso nós devemos observar, que não há uma mistura entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. Você conhece o versículo, né, que o apóstolo Paulo escreveu lá aos Coríntios, que fala sobre, né, que união há entre o templo de Deus e os ídolos, que união há entre Cristo e Belial. Então não há essa união. É impossível alguém estar no mundo, ter o mundo no seu coração e ser um servo de Deus fiel. E ser um servo de Deus não aguenta, não suporta, e mesmo que suportar, será de uma forma hipócrita, será de uma forma incompleta. É isso que a Bíblia afirma. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Porque Jesus afirmou para a gente, esse versículo está lá em Mateus capítulo 6, verso 24, que ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. E olha que ideia interessante. Por quê? Porque a ideia de servir a dois senhores é a ideia de que você vai dedicar tempo. Não tem como você dividir esse tempo. Deus fala de uma adoração exclusiva. Deus fala de uma dedicação exclusiva. Deus fala de alguém que evidentemente vai estar concentrado nele. Então, a ideia de dois senhores é porque eles querem dedicação. Você sabe aquela ideia de que dois corpos não ocupam o mesmo espaço? Seria a ideia desse versículo. Não tem como, porque o próprio Jesus diz, ou você vai evidentemente satisfazer um e vai aborrecer outro. Então o cristianismo fala sobre isso, né? Tudo que nós amamos, nós vamos dar a nossa prioridade. Tudo que nós amamos, nós vamos gastar tempo. Tudo aquilo que ocupa o centro da nossa vida, nós vamos gastar dinheiro, recursos, energias. Então, é essa incompatibilidade mesmo de amar ao mundo e amar a Deus, que não se bate. Não se bate jamais. 2 versículos da palavra de Deus. Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, verso 37. Fala dessa exclusividade de Deus. Disse-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Então como é que o homem vai cumprir esse mandamento se ele não consegue amar a Deus acima de tudo? Porque o seu coração está inundado, né? Está transbordando. Se o seu coração foi capturado por esse mundo, se o coração dele foi capturado, né? Se as belezas desse mundo e até aquilo que não é belo capturou o seu coração, então como esse coração irá encontrar repouso? Como esse coração terá Deus de uma forma completa? Claro que não. O mesmo Jesus disse lá em Mateus 10, 37, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então fala dessa exclusividade do nosso coração. Por que, amado, isso? Isso nós conseguimos compreender. Porque aquilo que está no centro do nosso coração é a razão da nossa vida. Então, se no centro do nosso coração tem algo que não é Deus, então nós não vamos ter a mesma dedicação que nós devemos ter para aquilo que ocupa o centro da nossa vida. Então aqui Jesus explicou, ninguém pode servir a dois senhores, porque evidentemente nós vamos aborrecer um, né? Lucas capítulo 21, Jesus alerta sobre isso, né? Sobre um coração cheio das coisas do mundo. Lucas 21, 34. E olhai por vós, que não aconteça que os vossos corações carreguem-se de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados dessa vida. Então, olha que alerta, né? Cuidado que o vosso coração não seja capturado
pelos cuidados dessa vida, então capturado pelo mundo. E aí, evidentemente, isso será terrível para todo cristão. Eu gosto sempre desse versículo, né? Gosto no sentido de... é porque é um alerta também, que o apóstolo Paulo escreveu lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10. Ele diz: Demas me abandonou. Quem era Demas? Era um cooperador, era um homem de Deus, né? Demas era um ajudante do apóstolo Paulo, quer dizer, alguém chamado para Deus, né? Chamado por Cristo para ser uma bênção, para ser uma pessoa que ia servir, usar seus talentos, né, na igreja de Cristo. Então o apóstolo Paulo diz assim: olha, Demas me abandonou. Aí você pergunta, por que ele abandonou? O apóstolo Paulo responde, diz assim: amando o presente século. Então, o que levou Demas a abandonar Deus? O que levou Demas a abandonar a igreja? O que levou Demas, companheiro de Paulo, a abandonar o apóstolo Paulo? O texto de uma forma muito clara diz: amando o presente século. O que, pessoal? Amando o mundo. Então, amar ao mundo é assinar um contrato de desvinculação com Deus. Amar o mundo significa isso. Por quê? Porque ninguém consegue. Ninguém consegue. Por quê? Porque automaticamente, se nós vamos amar o mundo, aquilo vai ocupar a nossa vida. O amor ao mundo, né? O amor ao mundo, e aí nós conseguimos começar a entender o que significa esse mundo. Pode ser qualquer outra coisa, pode ser o seu emprego, pode ser você mesmo, pode ser a minha vida, a minha família, o meu filho, né? A minha carreira. Tudo isso vai ocupar o nosso pensamento. Tudo isso vai ter prioridade. Tudo isso vai começar a tomar o lugar de Deus. Tudo isso vai ser uma fonte de inspiração. Tudo que é fonte de inspiração também se transforma em fonte de frustração. Porque quando nós não conseguimos, quando nós não alcançamos, quando nós conseguimos ver outras pessoas conseguindo, isso traz inveja ao coração. Entende? Então isso acaba sendo a soberba da sua vida, né? Acaba sendo inveja. Porque entenda que a inveja não é só você invejar. O pecado não é só você invejar. Mas sentir prazer em ser invejado também é um pecado. Da mesma forma que invejar. Né? Invejar. Sentir prazer por ser invejado, né? Esbanjar algo para que alguém, né, sinta inveja, é o mesmo pecado também. Tudo isso está no pacote do mundo, assim a Bíblia coloca. Tudo isso está no pacote do mundo, nos cuidados dessa vida. Então, quando isso ocupa a nossa vida, isso acaba nos controlando, determinando como nós vestimos, determinando como nós falamos, determinando as nossas fotos, as fotos no Face, no Instagram, determinando a nossa fala, determinando as nossas conversas, né? O que influencia a gente vai logo se manifestar nesses pontos aqui, nessas vias. O que influencia a gente, o que ocupa o nosso coração, o que é uma fonte de prazer pra gente, vai logo sendo manifesto nessas vias aqui, nas postagens, nas nossas conversas, nos nossos pensamentos, nos nossos objetivos, nas nossas frustrações. Essas vias aqui vão logo apontando o que está dentro do nosso coração. E isso é interessante, como a Bíblia ela realmente desnuda o nosso coração, desnuda o nosso coração, né? Ela tira o véu e mostra em quem nós temos confiado, em quem nós temos crido e o que tem sido o nosso Deus, o que tem ocupado o nosso coração. E aqui João está falando sobre isso. Não ameis isso, não tornei isso o centro da vossa vida. Então isso vai conformar o nosso coração. O mundo, né? Os prazeres, os desejos, o mundo vai se tornando um objeto de culto. Ele vai tornando o nosso coração a ponto de você vai começar a achar bonito, a ser fonte de inspiração. Não é as coisas que Deus diz, mas é o que o mundo diz. Vai começar a ser objeto de desejo, objeto de inveja, objeto daquilo que você tem que ter.
vai ser justamente aquilo que o mundo vai estabelecendo. Logo, a vida de Noé não será interessante para você. Logo, a fé de Abraão não será interessante. Logo, a pureza das Escrituras não será interessante. Logo, né, a dedicação do apóstolo Paulo não será mais interessante. Os heróis vão sendo substituídos. Né? Aquilo que você quer ser vai sendo substituído por outros ícones do mundo. Né? Então vai invertendo as coisas. Né? O que vai encher os seus olhos é as coisas do mundo. O que você vai achar mais belo, né, é aquilo que o mundo acha mais belo. O que vai te deixar fascinado, né? Como diz o pastor Miguel, às vezes ele gosta de pregar fazendo, né, as brincadeiras dele, né? Aquilo que vai descer a saliva vai ser as coisas do mundo. Né? Quando você vai olhar, aquilo vai encher os seus olhos, encher os seus corações. Então, isso é um coração capturado pelo mundo. Né? Isso aqui são evidências que a Bíblia diz. Quando o nosso coração está capturado pelo mundo, é quando as coisas do mundo nos fascinam mais do que as coisas de Deus. Quero só abrir um parênteses, como eu já falei no início. Não estou dizendo aqui que você não deva buscar uma carreira profissional, que você não deixe dedicação ao seu trabalho. Enfim, você pode fazer tudo isso, desde que isso seja orientado pela palavra de Deus, desde que a palavra diga assim até essa medida. Né? Fecha parênteses aí, estou repetindo, mas eu já comuniquei isso aos irmãos aí no início da mensagem. Então, o mundo vai vislumbrar o seu coração, vai capturar o nosso coração. E aí, meu irmão, como é que a gente pode formar uma igreja forte? Se as histórias do mundo, elas têm mais impacto, têm mais influência na nossa... Se os valores do mundo têm mais impacto e influência do que a palavra de Deus. Me diga, como é que uma igreja se torna forte? Uma igreja nessa geração, a nossa igreja como uma igreja local, a nossa família, que é a nossa congregação local. Como é que essa igreja vai glorificar a Deus se as coisas do mundo fascinam mais do que as coisas de Deus? Se o coração está mais repleto com os ideais do mundo, os pensamentos do mundo, os desejos mundanos do que os pensamentos de Deus? Mas nunca vai acontecer isso. Nunca uma igreja pensando individualmente, família, coletivamente, igreja local, nunca, se o nosso coração e o nosso objeto de culto não for Deus, não for a palavra de Deus, não for ela que vai dirigindo a nossa vida, os nossos olhares. E aqui é um alerta para todos nós, Romanos capítulo 12, verso 2 fala sobre isso. E não vos conformeis com este mundo, não os amoldeis por esse mundo, ou seja, não deixe o mundo moldar o seu caráter, não deixe o mundo escolher a pessoa que você vai se relacionar, não deixe o mundo escolher qual é a pessoa que você vai casar, não deixe o mundo escolher o seu emprego, não deixe o mundo escolher suas amizades, não deixe o mundo escolher as suas fotos, não deixe o mundo moldar as suas conversas, não deixe o mundo moldar os seus negócios, não deixe o mundo fazer qualquer outra coisa com você. Em que sentido eu estou dizendo isso? Não deixe que os valores mundanos, não deixe que o mundo, aquilo que o mundo chama de bom, aquilo que o mundo chama de belo, ou aquilo que o mundo diz tanto faz como tanto fez, isso não faz mal. Não deixe isso moldar você. Não deixe isso. É isso que esse versículo está dizendo, né? Não vos conformeis com esse século, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando nós somos tomados pelo Espírito Santo, quando nós não nos conformamos com esse mundo, e aí o texto diz, né? Nós vamos experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Seremos cheios plenamente de Deus. Por isso que a Bíblia é muito clara, né? Quando Jesus diz, do mundo eu vos escolhi, do mundo eu vos tirei. A ideia de que alguém foi tirado do mundo, desse sistema pecaminoso, de valorizar aquilo que o mundo valoriza, de amar aquilo que o mundo ama. Então Jesus diz, do mundo eu vos escolhi, eu vos tirei. E aí nós temos aquela cena clássica da mulher de Ló,
A mulher de Ló, né? Ló junto com a sua família ali foi arrastado de Sodoma e Gomorra, que representa uma espécie de mundo, né? E a Bíblia diz que Ló então é arrastado e a mulher de Ló olha para trás, para a cidade de Sodoma e Gomorra, e ela vira uma estátua de sal. Então, a ideia de que a mulher de Ló estava sendo tirada de Sodoma, mas, né, ela tem saudade. Ela tem saudade por quê? Porque o coração dela ainda está lá. O coração e o objeto de desejo dela ainda está lá. Ela está saindo de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela. E ela olha e fica para trás. Ela olha e fica para trás. Todas as pessoas que concentraram sua atenção de forma de amor, como diz João, todas as pessoas que concentraram sua atenção no mundo, nos valores do mundo, ficaram para trás. Estão lá no mundo ainda. Enquanto não amarem a Deus, ou seja, enquanto o objeto de amor não for Deus, elas vão permanecer lá, no mundo. Então, todos os que amaram o mundo ficaram no mundo. Ficaram no mundo. Nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos esquecer disso. Então, a mulher de Ló é um exemplo. O amor ao mundo é uma espécie de idolatria. Por que é uma espécie de idolatria? Porque aquilo vai ocupar o centro da nossa vida. Isso vai determinar as nossas ações. Vai determinar os nossos relacionamentos. Vai determinar o nosso testemunho. Vai determinar o nosso trabalho, a nossa fala. Isso vai ocupar a nossa vida, porque vai ser a grande inspiração para todos nós. Vai ser o objeto de tesouro, né? O nosso tesouro, aquilo que não pode ser tocado. Quando é tocado, traz angústia. Quando é tocado, traz preocupação. Quando é tocado, isso mexeu comigo, aquela ideia. Porque Jesus disse isso lá em Mateus 6,21. Onde estiver o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Então, se o nosso tesouro for esse mundo, se o nosso tesouro for algo no mundo, ali está o nosso coração. Então, o que é o tesouro? É tudo aquilo que nós vamos depositar a nossa segurança. É tudo aquilo que nós vamos depositar a nossa tranquilidade. É tudo aquilo que vai ocupar o centro da nossa vida. Então aqui perceba que não tem a ideia de rico ou pobres. Porque a ideia de tesouro pode ser qualquer coisa. A ideia de tesouro pode ser eu mesmo, pode ser o meu carro, a minha moto, a minha saúde, a minha integridade, pode ser o que for. Aqui não importa se você tem bens ou se não tem bens, se você é rico, se você é pobre, não importa. Esse tesouro vale para todo mundo, porque onde estiver o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Então a palavra é muito sábia nesse sentido, né? Porque aquilo vai moldando a nossa vida, aquilo vai moldando a nossa religiosidade, né? No sentido da nossa espiritualidade. O mundo traz inquietação ao nosso coração. Essa é a verdade. O mundo traz inquietação. O mundo traz frustração, traz dor, traz angústia, ansiosidade. Então o mundo traz tudo isso, né? Essa ideia de ser retirado do mundo traz tudo isso. Você já observou como a depressão, como essas doenças emocionais e psicológicas elas aumentaram justamente durante essa pandemia? Porque a pandemia retirou justamente retirou das pessoas o mundo. Quer dizer, a vida retirou no sentido que muitas foram impossibilitadas de viver como elas são, de viver e fazer o que elas faziam de uma forma geral. Então a pandemia cerceou isso, interrompeu isso. Aí as pessoas ficaram entediadas. Aí as pessoas enlouqueceram. Por quê? Porque foram retiradas do mundo, né? Coloca aí entre aspas. O mundo, né, parou. Isso trouxe, evidentemente, né, inquietação ao coração, angústia. Por quê? Porque isso é o coração das pessoas, né? Um coração capturado pelo mundo, né? Um coração capturado justamente pelo mundo. Então o mundo traz inquietação.
O mundo traz isso pra gente. Quando o nosso coração está no mundo, isso tudo vai trazer inquietação pra gente. E onde está isso nas Escrituras? Lá no Salmo 73, né? O salmista, o Salmo de Asaf, né? E ele começa a olhar para o mundo e aquilo que o mundo chama de belo, de bonito, importante. Ele é um crente, né? Então ele começou a olhar. E olha o que ele diz no Salmo 73, verso 2 e 3. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja dos nécios, quer dizer, dos ímpios, quando vi a prosperidade dos ímpios. Então ele começou a olhar e dizer assim, olha, ele tem as coisas, eu não tenho. Ele chega até a dizer assim, vão ter lavado as minhas mãos da inocência. Então ele diz, eu quase me desviei. Por quê? Porque eu coloquei como objetivo, como riqueza, aquilo que o mundo chama de riqueza e objetivo da vida. Porque o mundo faz tudo isso. Não importa se você se prostitui, não importa se você roubou, não importa se você vive de uma forma ilícita. O importante é você ter dinheiro e ser bonito. Você tem isso aqui, é o que basta. Não importa como você conseguiu e como você está conseguindo. Então, isso é o mundo. E o salmista começou a olhar para isso e disse assim, quase que eu me desviei. Porque ele começou a cobiçar. Porque o mundo tem justamente... O que é que faz parte do mundo? João e Deus define para a gente, né? Diz aí o verso 16. O que é que faz parte do mundo? Ele diz, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo. Então aqui está o desenho do mundo. A soberba dos olhos, a soberba da carne, a soberba da vida, enfim. É isso que o salmista está falando pra gente. Que foi tomado de angústia, de frustração, quando seus valores estão conectados ao mundo, quando ele ama mais a Deus, quando ele deixou de amar mais a Deus para amar o mundo. E aí nós podemos concluir olhando para servos de Deus, homens de Deus que tinham uma relação diferente com o mundo, que amavam a Deus. E quando nós amamos a Deus, nós temos uma relação diferente com o mundo. Nós não vamos fazer ele o centro da nossa vida, do nosso emprego, a nossa vida terrena, profissional, tudo que se envolve ao mundo não vai ser o centro. Esses homens viveram como heróis da fé, como diz Hebreus, e eles tiveram uma relação bem diferente com o mundo. E eu separei alguns versículos nessa galeria aí dos heróis da fé de Hebreus 11. A partir do verso 9 diz assim, o verso 9, né? Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Está falando sobre Abraão, né? Que tinha em mente, tinha foco nas coisas de Deus. Verso 10. Porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artifício construtor é Deus. Então, onde estava a esperança, a perspectiva de Abraão? Nas coisas celestes. Essa era a perspectiva dele. Por isso que ele nunca se frustrou. Porque quem espera em Deus não se frustra. Quem espera em Deus, quem tem em Deus, numa vida em Cristo, uma vida celeste, não vai ficar frustrado com o que não ganhou, com o que deixou de ganhar. Porque sabe que Deus é maior, suprirá as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. E evidentemente o seu coração não será tomado por as coisas do mundo. Cada vez que o nosso coração é tomado pelas coisas do mundo é porque nós estamos olhando pouco para Cristo, para as suas promessas. Continuando, verso 16, né? Continuando, porque eu separei alguns versículos. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles